Olá, vamos à nossa conversa de hoje, quinta-feira, 7 de maio. Foi mais um dia importante, né? Todos os dias são importantes, mas hoje foi um dia importante. Mas, se você ainda não estiver inscrito, junte-se a nós e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Pois é, hoje foi um grupo de industriais, eles representam a Coalizão Indústria. Eles representam 65% das exportações de manufaturados, são as principais indústrias do país, os principais ramos do país, empregam 30 milhões de pessoas entre empregos diretos e indiretos, né? E praticamente metade está funcionando, outra metade não. Então foram lá, no Palácio do Planalto, com o ministro Paulo Guedes, para conversar com o presidente. Foram recebidos às 10 da manhã. E explicaram para o presidente, olha, a gente está em UTI, mas se continuar assim, não vai adiantar a UTI. A gente para de respirar, não vai ter mais base para recuperação. E aí a grande preocupação do presidente, desde sempre, é na chamada segunda onda. A primeira onda é a tragédia sanitária, né? São as mortes. A segunda onda é a consequência da primeira, né? É o desemprego e, com falta de renda, a possibilidade de uma convulsão social, de saques, por exemplo, como já aconteceu, né, no Espírito Santo, quando não havia polícia na rua. E aí o presidente teve a ideia de ligar para o presidente do Supremo, olha, a gente tem que trabalhar junto nisso aí. Podemos ir aí? Pode ir. Aí atravessaram a Praça dos Três Poderes, dando passos importantes na direção da busca de uma solução. Estava lá também com eles o ministro da Defesa, general Fernando, que tinha a agenda para as 11 horas, o presidente chamou ele para ir junto. Estava o general Fernando, o general Ramos, da Secretaria de Governo, o ministro da Secretaria de Governo, o general Braga Neto, ministro do Gabinete Civil, o general Fernando, 3, 4 estrelas, o ministro Paulo Guedes e os empresários, os industriais. Foram recebidos pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, né? O presidente Bolsonaro abriu, digamos, o encontro, depois de aberto oficialmente pelo presidente do Supremo, dizendo que vieram lá porque é uma solução que precisa reunir os três poderes, né, que ninguém pode fazer isso sozinho, que estava fazendo um apelo para se achar uma solução, porque o país está caminhando para uma UTI econômica sem resultado e com dificuldade para retomar a atividade econômica, né, com aquilo que ele tinha conversado com os industriais. Falou o coordenador desse grupo aí, dessa coalizão industrial, Marco Polo de Melo Lopes, que é um empresário da área do aço. E explicou que estavam num desespero, né? Estado desesperador a economia brasileira, que não tinha como esperar mais, né? Que a indústria que ainda está trabalhando sob proteção sanitária total, né? Empregados de máscara, tudo é checado, temperatura, limpeza, né? E que precisava haver uma solução. O ministro Paulo Guedes foi muito enfático, falou também, né? Dizendo, olha, o gigante está no chão. Tem gente que vai se aproveitar do gigante para tirar coisas dele, né? E aí anunciaram que o presidente vai vetar o que saiu do Congresso, incluindo novas categorias que não teriam o salário congelado. Isso significaria a economia de 130 bilhões se ficasse congelada a folha estatal nos 3 níveis, né, e nos 3 poderes por 18 meses, seria 130 bilhões, congelando todas as folhas, menos dos policiais, dos militares e do setor de saúde, né? Aí incluíram
muitas outras categorias, que derrubaria essa economia de 130 bilhões para apenas 43 bilhões e que não seria possível isso, o presidente ia vetar, né? Bom, e por fim falou o presidente do Supremo, dizendo que sim, é preciso planejar uma reabertura, uma retomada, sob a coordenação do Poder Executivo, mas avisou que, inclusive, o Supremo havia confirmado que governadores e prefeitos têm sua autonomia para fazer cada um na sua área, de acordo com a necessidade, inclusive na movimentação intermunicipal e interestadual, né? Mas que é um trabalho em que todos de que todos teriam que participar. Então, foi um passo importante para discutir o assunto, porque há uma tragédia, que são as mortes, e não são poucas, né? E haverá outra tragédia pela falta de recursos, né? Falta de salário, falta de trabalho, falta de emprego, que está em números acachapantes já, né? Assim como os números das mortes. Bom, aí uma coisa puxa a outra, né? O Supremo é o lugar do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Celso de Mello, né? O ministro Celso de Mello, que é o decano, avisou os generais do Palácio do Planalto, os 3, 4 estrelas, Augusto Heleno, Braga Neto e Ramos, que eles são testemunhas do processo das investigações sobre acusações do ministro Moro, e que, se não vierem em 5 dias, serão conduzidos coercitivamente debaixo de vara, de acordo com o artigo 95, tal como falava o artigo 95 do Código de Processo Criminal do Império de 1832. Isso deu uma agitada no meio militar. O Clube Militar do Rio de Janeiro fez uma nota de desagravo, né? Porque realmente não precisava, né? Não precisava. Hoje, o ministro da Defesa e 2 generais do Palácio Planalto atravessaram a Praça dos Três Poderes caminhando, foram até lá, né? Como irão quando for o prazo para deporem nessa investigação. Aí a gente fica pensando, por que o ministro Celso de Mello fez isso? Coisa incompreensível. Aí eu lembrei do que eu já tinha lido num livro do Saulo Ramos, que foi consultor-geral da República no governo Sarney. E ele conta, se vocês me permitirem, eu vou ler um trechinho, né? Vou tomar um tempinho de vocês. Ele fala do ministro Celso de Mello, meu ex-secretário na Consultoria Geral da República, né? Celso de Mello foi indicado lá no governo, naquele tempo, pelo presidente Sarney. O meu ex-secretário me ligou. O processo do presidente será distribuído amanhã. Era um processo do presidente sobre não poder se eleger pelo Amapá, porque seria o domicílio eleitoral no Maranhão, estavam discutindo isso. Aqui em Brasília só estão 2 ministros, eu e o Marco Aurélio de Mello. Eu temo que seja entregue para o Marco Aurélio, que é primo do Collor. Aí vai acabar com Sarney, né? E o Saulo Ramos diz aqui que responde, não, vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. Quando chegou no dia, aí ele conta, veio o dia do julgamento do mérito em plenário. Sarney ganhou, mas o último a votar foi o ministro Celso de Mello, que votou pela cassação da candidatura de Sarney. Deus do céu, o que deu no garoto? Estava preocupado com a distribuição do processo para apreciação da liminar, afirmando que concederia em favor da tese de Sarney, e agora no mérito vota contra e fica vencido em plenário. O que aconteceu? Não teve sequer a gentileza ou habilidade de dar-se por impedido? Ele tinha sido nomeado pelo Sarney. Votou contra o presidente que o nomeara, depois de ter demonstrado grande preocupação com a hipótese de Marco Aurélio ser o relator. Apressou-se ele próprio a me telefonar, explicando, Dr. Saulo, o senhor deve ter estranhado o meu voto no caso do presidente. Claro, o que deu em você é que a Folha de São Paulo, na véspera da votação,
noticiou a afirmação de que o presidente Sarney tinha os votos certos dos ministros que enumerou e citou meu nome como um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor. Não precisava mais do meu. Votei contra para desmentir a Folha de São Paulo, mas fique tranquilo, se meu voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente. Não acreditei no que estava ouvindo, disse Saulo Ramos. Recusei-me a engolir e perguntei, espere um pouco, deixe-me ver se compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo noticiou que você votaria a favor? Sim, respondeu Celso de Mello. E se o Sarney já não houvesse ganhado? Quando chegou a sua vez de votar, você, nesse caso, votaria a favor dele? Exatamente. O senhor entendeu? Aí disse, eu não vou repetir toda a frase de Saulo Ramos. Entendi. Entendi que você é um juiz... Aí eu não vou dizer de quê. Bati o telefone e nunca mais falei com ele. Pois é, essas coisas... Vejam só, isso aí é bastidor do Supremo. Aconteceu com um ministro que hoje é o decano e que é o que tinha... que ia trazer os generais sob vara. Sob vara. Bom, para encerrar, o ex-candidato à presidência da República, ex-senador, ex-presidente dos Tucanos, ex-governador de Minas, Aécio Neves, foi indiciado pela Polícia Federal, ele mais 11, por corrupção no superfaturamento da construção da cidade administrativa, aquela por onde a gente passa quando vai para o aeroporto ou quando vem do aeroporto, né, ou quando vai para a cidade. Valor de 232 milhões, somadas as licitações fraudadas, 747 milhões de prejuízo ao governo ou ao dinheiro público de Minas Gerais, né? Tudo com base na delação premiada da Odebrecht. Ele já tinha sido, na semana passada, denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção, pegar propina de 65 milhões da Andrade Gutierrez e da Odebrecht em usinas hidrelétricas em Rondônia. Aconteceu tudo isso como governador de 2007 a 2010 e depois de 2009 a 2011, período de governador e de senador. A defesa de Aécio disse que tudo isso é um absurdo, que ele já explicou tudo. De Brasília, Alexandre Garcia.